Senhoras e senhores, na sequência de nossas atividades, assistiremos em instantes à palestra que traz como tema o impacto clínico e econômico do manejo da asma e o papel do enfermeiro auditor na redução de desperdícios e otimização da assistência. Para falar sobre este assunto, por favor, doutora Norma de Paula Mota Rubini, fica aqui ao lado um instantinho da doutora Marta, por gentileza, doutora Norma, até para um registro fotográfico também, para que ela possa lhe direcionar. Nossa convidada é a professora titular de Alergia e Imunologia da Unirio, presidente vitalícia da ASBAI e especialista em imunobiológicos. É membro de comitês internacionais de políticas de saúde e secretária da European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Senhoras e senhores, doutora Marta, para a saudação, a doutora Norma. Bom, gente, bem-vinda, Norma. Ela falou que prefere falar aqui do púlpito. A apresentação já está ali. Pode ir. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu agradeço sempre essa acolhida simpática. É a segunda vez que eu estou aqui nesse evento. Gosto muito. Eu acho que é uma oportunidade muito enriquecedora dessa troca do prescritor com os auditores. Então, vamos dar início. Pode? Ah, sou eu que passo, né? Cadê? Aqui estão meus conflitos de interesses. Bom, eu acho que todos que estão aqui sabem da importância da asma, né? A asma, na minha especialidade, a alergia e imunologia, é a doença mais importante, pela sua prevalência, porque ela alia uma alta prevalência e uma grande morbidade, e a mortalidade não é tão alta, mas ainda é impactante, porque não deveríamos mais ter, com todos os recursos que temos hoje, óbitos por asma. Mas, infelizmente, ainda temos, né? Então, como nós estamos vendo aqui, a asma é uma doença que afeta 300 milhões de pessoas no mundo, 20 milhões de pessoas no nosso país, isso na estimativa de maior impacto, porque a gente estima entre 5% e 10%, isso é raciocinando com 10%, é a quarta causa de internações no SUS, e acontecem 130 mil hospitalizações por asma no SUS, né? Mas, felizmente, né, senão nós estaríamos com um sistema caótico, né? Como é com a AIDS ou como foi com a Covid antes da vacina, estaríamos com todos os leitos aí dominados. Felizmente, a maioria dos pacientes tem uma doença leve. Um percentual um pouco menor tem a doença moderada e um percentual muito pequeno, estimado nos estudos internacionais em 3,7%, tem a doença grave. Então, é esse da doença grave que é o que está hospitalizando mais e gastando mais recursos. Embora, eventualmente, um paciente de asma moderada também, que não está com assistência adequada, também hospitaliza. E aí nós vemos, então, aqui qual é esse impacto, né, dessa asma, que é grave versus a moderada leve. Então, nós temos aqui 20 vezes mais hospitalizações, 15 vezes mais visitas à emergência, 6 vezes maior risco de exacerbação depois que teve uma exacerbação. Isso aí é porque a asma é um processo inflamatório crônico que vai piorando cada vez mais se não tratado adequadamente. 5 vezes mais chance de exacerbação. E vemos aqui dados nacionais, porque a gente tem dificuldade, né, de ter dados nacionais. Eu sempre imagino que para o gestor a maior dificuldade é ter dados realísticos nacionais. Às vezes é muito dado de um centro acadêmico, uma população com um viés, então fica muito difícil adequar isso à realidade. Então, às vezes, hiperdimensiona e às vezes subdimensiona, até pelo subdiagnóstico, falta de acesso ao tratamento. Aparece o remédio novo, aí o diagnóstico aumenta. Então, isso são dados da asma grave, não é da asma como um todo. 90,5% dos pacientes com asma grave foram hospitalizados pelo menos uma vez devido à exacerbação de asma. Desses, 63% tiveram 5 hospitalizações ou mais. 34% foram hospitalizados pelo menos uma vez no ano. E 50% tiveram estadia em UTI. Dentre esses, 38% entubados. Gente, essa é uma realidade que realmente hoje, esses números, lógico, zerar é impossível, mas esses números realmente têm que ser revertidos, né?
Além disso, a base do tratamento é a corticoterapia oral. Né? Então, para crise aguda, para essa exacerbação aguda, eu vou dar o corticóide oral, mesmo que ele esteja em casa. Eu vou dar, porque é o jeito de eu prevenir de ele hospitalizar. Não estou errada, estou certa. Né? E se ele está hospitalizado, aí é que ele vai tomar doses cavalares, vai tomar a hidrocortisona endovenosa, vai para casa 15, 20 dias com esquema de retirada progressiva. E nisso, se ele tem 5, 6 crises por ano, quantos dias no ano ele toma de corticoide? 50, 60 dias. Eu já peguei paciente que tomou, eu contei, 156 dias de corticoide no ano, com uma asma grave. Uma senhora. O que aconteceu com essa senhora? Tudo que está aqui nessa figura. Ela operou catarata nos 2 olhos, ela colocou prótese de fêmur nos 2 quadris, ela tinha gastrite, tem tudo, né? Aí ela vai para a endoscopia, e aí ela começa, são todos gastos invisíveis das sequelas, das comorbidades relacionadas ao tratamento. E, obviamente, tudo isso, além de impactar profundamente na qualidade de vida do indivíduo e da sua família, quer seja ele criança ou adulto, porque às vezes é o provedor da casa, se é criança, tumultua a dinâmica toda da família, ou adolescente, se é um adulto, às vezes é o provedor, é uma mãe, nós sabemos hoje de mães que são as esteios da família, né? Isso que às vezes está com a asma, que não vai trabalhar, vai perder o emprego. Então, nós vamos ter todo esse impacto para o indivíduo, para a sociedade e o impacto econômico, obviamente. Né? Então, ali, nesse primeiro gráfico, é um estudo americano. Então, os pacientes foram subdivididos de acordo com a gravidade da doença e vejam que asma grave, nesse estudo, eram 7%. E desses 7%, 61% dos custos com asma foram gastos com eles. A gente estima que, pelo menos, minimamente, 50% dos custos totais de asma são gastos com a asma grave. Né? Aí nós vamos ver aqui no Brasil, gastos com hospitalizações causadas por asma no sistema público de saúde, ó, 545 milhões. Né? Aqui, olhando para o sistema privado, o custo de uma exacerbação é estimado em 3.178. Se tiver hospitalização, ele aumenta para uma média de 25.794, sendo que se ele ficar em UTI, vai custar 75.252 versus 9.307 sem a UTI. Obviamente, quanto mais grave, mais ele vai gastando recursos. Bom, e aí vieram os biológicos, que mudaram e têm o potencial de mudar totalmente essa realidade. Eles já estão há 2 décadas, né, do primeiro omalizumab, 2003, mas nós demoramos muito para incorporar. Né? Foi uma luta, tanto na Conitec como na ANS. Hoje já estamos melhor servidos, já temos 4 na Conitec e na ANS 5 disponíveis no Brasil. Então, nem podemos ficar reclamando, não, porque a gente está numa situação bem confortável. Eu que venho daquele tempo que se tratava, inclusive, asma grave com metotrexato, com ciclosporina, com sais de ouro, né? Hoje em dia, a gente tem esse arsenal todo. Né? Então, nós estamos vendo aqui quais são os benefícios. Redução de exacerbações graves, redução de atendimento de emergência e hospitalizações, melhora da função pulmonar, redução do uso de corticoide oral, melhora do controle da asma e, consequentemente, melhora da qualidade de vida. Mas nem tudo são flores. E nós damos os desafios. Os desafios, exatamente, a gente estava comentando aqui, é na oncologia, é na reumatologia, é na dermatologia, que é o alto custo financeiro e o impacto orçamentário, porque não tem só os biológicos para asma, tem biológico para tudo. A gente, quando vai lá, né, reclamar, né, Clarice? Estou vendo a Clarice aqui, minha companheira de reuniões de ANS, MIUC também, pela MB, a gente fica lá defendendo, cada um está defendendo seu quinhão, mas puxa o cobertor daqui, puxa o cobertor dali, e acaba que, às vezes, fica com o pé de fora quem mais precisava. Então, é preciso, né? Eu acho que a gente, até fazendo uma analogia com a palestra anterior, a gente, que é o especialista, olha com um microscópio para o nosso paciente e não olha com um telescópio para o universo de todas as outras doenças que existem. Né? E aí, então, a importância, né, que vocês sabem e dominam muito mais do que eu, que é a importância das análises econômicas para que o medicamento seja incorporado corretamente. Né? E, atrelado a isso, aí vem o lado do prescritor, que é a necessidade de uma indicação muito criteriosa para a gente otimizar.
muitos desses biológicos para asma, na verdade, todos estão escritos que é para asma moderada a grave, na bula. Mas não é para asma moderada, é para asma grave. Porque não dá, a asma moderada responde bem à terapia inalatória, né? Temos que seguir as diretrizes. A diretriz, às vezes eu tenho que explicar para os colegas que são clínicos e que não têm essa vivência, eles acham que a diretriz é só para perturbar, para economizar, a palavra, como foi dito aqui, que não é para isso, não é para economizar, é para gastar melhor, né? E para otimizar. E a questão da linha de cuidado, que ainda falta em muitas doenças alérgicas, especialmente que nossa especialidade não está no SUS da forma que ela deveria ser contemplada. Nós temos poucos especialistas em alergia e imunologia no SUS, então acaba que a gente não... Muitos pacientes que estão na asma grave, se fossem tratados a tempo, poderiam ter sido asma moderada. Então, como é que eu vou otimizar essa terapia biológica? Eu vou otimizar indicando de acordo com os guidelines nacionais e internacionais. Eu vou usar os critérios. Se eu estou prescrevendo no SUS, o critério do SUS. Na saúde suplementar, o critério da saúde suplementar. Eu preciso ter biomarcadores, já tem disponíveis na asma, vários biomarcadores de resposta. Tenho que avaliar a eficácia, que eu vejo falar muito na hora da prescrição, mas na eficácia. Será que o paciente continua usando ad eterno e nem está funcionando bem, mas ele quer continuar no remédio? E ele pode trocar para outro, não é que vai parar, não, é trocar para um que ele fique zerado. Por exemplo, ele tinha 5 crises de asma. Usando um medicamento biológico X, ele passou a ter 2 por ano. Eu posso trocar para o Y, que é mais moderno, e ele vai ficar zerado, não vai ter nenhuma. Em vez de eu ficar gastando dinheiro com um medicamento antigo, que teve uma resposta parcial, eu mudo para um outro. Se eu tenho 5, então tem que estar avaliando isso, né? Monitorando os efeitos adversos e essa indicação personalizada, de acordo, inclusive, com questões, como já foi comentado aqui, geográficas, né? Tem biológico que a cada 2 meses, tem biológico que a cada 15 dias. Tudo isso vai entrar na conversa do médico com o paciente. Então, tentando fazer um fluxo aqui, tentar tornar mais palatável, né? Primeira coisa que a gente tem que ver, né, nessa etapa hoje da inteligência artificial, né? Então, essas perguntinhas talvez tinham que ter lá no protocolo da inteligência artificial. Essa asma é grave mesmo, né? O tratamento inalatório está otimizado, as comorbidades foram identificadas, estão sendo tratadas, os fatores desencadeantes estão sendo controlados. Então, a primeira coisa é isso está muito mais na mão do prescritor, né, do que do auditor, mas é importante. Então, definição de asma grave. Tem aqui, já tem guidelines de asma grave, é aquela que está na etapa 5 da GINA, ou que necessitou de corticoide sistêmico por 50% ou mais dias no ano anterior para manter a asma sob controle, ou que mesmo assim permanece sem controle, após uma otimização da técnica inalatória e adesão ao tratamento. E temos o famoso abecedário da asma, né? Então, o abecedário da asma é que eu tenho que ver se ele tem adesão ao tratamento, se ele tem boa técnica inalatória, se eu tratei as comorbidades. Ele pode ter uma síndrome da apneia do sono, que é muito comum, refluxo gastroesofágico, tudo isso vai impactar na asma dele. Um diagnóstico diferencial correto, e efeitos adversos da terapia também tem que ser olhados. De fatores modificáveis, né? Por exemplo, se um adolescente que o pai ou a mãe são tabagistas, tem alguma coisa errada. Você tem que parar de fumar ou fumar longe, sempre fora do ambiente, fora do carro. Não pode fumar nem no carro, porque depois a criança entra no dia seguinte, ou o adolescente, e estragou tudo. Ou a esposa, se for a esposa que for asmática. Então, tudo isso tem que ser conversado. Pode ser uma asma ocupacional, né? Então, aqui a GINA coloca, né, a iniciativa GINA é como se fosse a bíblia, né, da asma, e coloca lá todos os biológicos disponíveis na etapa 5. Então, volto a dizer, a GINA também só coloca para asma grave, não coloca para asma moderada. E vamos, então, para a segunda etapa. Então, tudo bem, ele tem asma grave, mas esse paciente é elegível para o tratamento? Porque eu posso ter asma grave e não ser elegível, porque depende do fenótipo, se os biomarcadores estão bem documentados, se o paciente atende aos critérios de elegibilidade. Tudo isso vocês podem checar, né, todos que são auditores podem checar no laudo médico, no relatório médico. Então, recapitulando, porque aqui não é aula de alergia e imunologia, mas nós temos 2 conjuntos principais de asma. A gente hoje vê que a asma não é uma doença única. A asma é uma síndrome, com vários fenótipos e endotipos.
A gente divide em 2 grupos principais. A não tipo 2, que pega a asma da obesidade, pega do tabagismo, pega a pálse granulocítica, de musculatura lisa, né? Essa, nós não temos nenhuma DUT para essa asma, nós não temos, no momento, incorporado nenhum biológico com esta finalidade de tratar esse fenótipo. São todas para o fenótipo tipo 2, tá? Esse tipo 2, que tem esse nome em função da inflamação do tipo 2 a partir do linfócito T helper 2, os subtipos principais são a alérgica, que vocês estão vendo que é um círculo maior, que começa desde a infância, né? Então, aqui esse eixo, aqui é da gravidade, aqui é o eixo da faixa etária, e aqui começa mais tardiamente, que é a eosinofílica. Dentro dessa tem um subgrupo que é relacionado à doença respiratória exacerbada pela aspirina, que é essa sigla que está aparecendo aí. Tá? Antigamente chamavam de síndrome de Santer, síndrome de Vidal, tinham outros nomes antigamente. E dentro da asma alérgica também temos, assim, do tipo 2, temos uma asma induzida por exercício, que é essa sigla aqui. Essa aqui raramente precisa de biológico, essa aqui só precisa tratar com beta-agonista antes da prática de exercício. Por isso que existe as DUT para asma alérgica e a DUT para asma eosinofílica, que são nossos subconjuntos maiores. E esses são os biomarcadores utilizados em todos os estudos científicos e na prática clínica, de acordo com a acessibilidade. Então, nós temos o prático, bom e barato, que é o eosinófilo, no hemograma. Não é a eosinofilia lá na broncoscopia, não, também existe como marcador, mas não seria prático e acessível. Então, a gente usa o hemograma, que se correlaciona muito bem com a gravidade. Mais do que 150 caracteriza o fenótipo eosinofílico. A sensibilização já é específica para caracterizar a asma alérgica, e temos por fora o feno, que pode ser usado tanto em uma como na outra, porque ele mostra a inflamação do epitélio brônquico, e o epitélio brônquico está inflamado nos 2 tipos. Tá? Nós, na prática clínica, o feno não está disponível, né? O feno é a fração de óxido nítrico exalado, é a sigla. Ele não está disponível para... não está incorporado no rol da ANS. Então, a gente, na prática, não usa. Ele existe nos laboratórios, alguns poucos laboratórios. Bom, apenas recapitulando, então, nós temos 6 biológicos licenciados para asma, isso no mundo, mas o resilizumab não está no nosso país. Então, no nosso país, nós começamos com a anti-IgE, que é o omalizumab, o mais antigo, há mais de 20 anos, bloqueia a IgE, que é o anticorpo da alergia. Depois, em seguida, vieram os anti-L5, que é o benralizumab e o mepolizumab, com mecanismos de ação diferentes. Um é anti-L5, outro é anti-receptor. E, posteriormente, o dupilumab, que tem ação tanto na asma eosinofílica como na asma alérgica, porque ele interfere com o eixo de citocinas L4 e L13, como já foi até apresentado aqui para a dermatite atópica, a interferência é a mesma. E, mais recentemente, mais modernamente, o tezepelumab, que atua na linfopoetina do estroma tímico, chamada TSLP, que é uma citocina que está no grupo das alarminas. A gente conceitua como alarmina. Então, aqui estão os critérios para você escolher. Então, isso é muito importante que o auditor esteja familiarizado com isso, porque uma indicação errônea vai fazer gastar dinheiro com um biológico que não é o mais indicado para aquele paciente. Então, é importante que esteja bem indicado. Então, aqui a caracterização, aquelas perguntas. O paciente tem inflamação do tipo 2? Aqui estão os biomarcadores. Aí, depois, eu vou eleger ele de acordo com o biológico. Por exemplo, se ele é alérgico, ele pode ir para anti-IgE, ou ele pode ir também para anti-L4. Se é eosinofílico não alérgico, ele vai ficar com os anti-L5 ou anti-receptor de L5. E a anti-TSLP, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, ela atua no topo da cascata inflamatória. Então, o tezepelumab está indicado para ambos os tipos de asma, assim como o dupilumab, para asma alérgica, não alérgica e até para asma do tipo, não tipo 2. Embora no nosso país está licenciado em bula, mas não está nas DUTs, porque não tem DUT para essa asma. E aqui, aquela é mais complicada, né? Essa aqui é mais sintética, é essa que vocês têm que ter, na verdade, na cabeça, porque é essa que foi recentemente atualizada, né? Porque aqui eram 3 exacerbações, caiu para 2, ou para uma grave com hospitalização, né? Porque você não vai esperar o paciente ter 2 internações na UTI
para você dizer que ele teve 2 ou teve 3. Se ele já teve uma gravíssima, ele já merece ser tratado adequadamente. E o uso de corticoterapia sistêmica de manutenção. E aí você vai usar como marcador da asma eosinofílica alérgica a sensibilização IgE, e esses 3 biológicos estão indicados. Na asma eosinofílica, você tem os anti-L5, benralizumab, mepolizumab, e o dupilumab, tezepelumab, que atendem as 2 DUTs, né? Esse asterisco aqui do omalizumab é porque ele tem um ponto de corte de níveis de IgE e de peso também, que às vezes inviabilizam a prescrição dele. Bom, e aí a escolha do biológico, né? Porque vocês viram que também não basta eu saber o fenótipo, eu tenho que saber quem que é para cada fenótipo, mas dentro de cada fenótipo eu tenho 4 opções. Bom, vários fatores vão estar em jogo, ainda não existe uma fórmula que eu possa dizer exatamente, não, esse paciente tem que ser esse tem que ser aquele. Não. Mas você vai levar em conta a idade, o fenótipo, os gatilhos, a gravidade, comorbidade. Por exemplo, se é um paciente que tem asma e dermatite atópica, eu vou dar o dupilumab, porque eu não vou dar um omalizumab para asma e um dupilumab para dermatite atópica, né? Então, tudo isso vai fazer você raciocinar qual que você vai dar. As indicações, a eficácia, todos são eficazes, né? Senão não estariam aí trazendo todos esses benefícios. Mas tem benefícios adicionais, né? Por exemplo, no caso do tezepelumab, ele atua na hiperresponsividade brônquica, que é uma marca da asma importante, grave. Então, ele tem um benefício adicional. Se é um paciente que tem essa característica, né, é importante. E as contraindicações, por exemplo, o paciente que tem eosinófilos muito alto, não é recomendável fazer o dupilumab, se ele tiver mais do que 1.500, porque o dupilumab causa hipereosinofilia. Então, eu vou estar tratando uma doença e arrumando outra, né? E aqui eu tinha prometido, né, para vocês que o tezepelumab, a gente vê aqui que ele atua na linfopoetina do estroma tímico, que é uma citocina chamada alarmina, que é liberada pelo epitélio brônquico em reação a estímulo por alérgenos, poluentes, fumaça, no caso do tabagismo ou poluição ambiental, vírus, bactérias, tudo isso ele vai desencadear. Então, ele desencadeia todas as vias. Ele aumenta o IgE, ele aumenta o feno, a TSLP, aumenta eosinófilos, causa hiperresponsividade brônquica, e aí quando eu entro com tezepelumab, eu bloqueio todos esses mecanismos de inflamação, quer sejam alérgicos, eosinofílico não alérgico, ou não tipo 2, como é o caso da musculatura lisa brônquica. E aqui toda a trajetória de estudos clínicos que consolidaram o tezepelumab, né? Então, a gente começa com o Pathway, que avaliou a eficácia e segurança de fase 2 em adultos com asma grave não controlada, o Navigator, fase 3, a eficácia e segurança em adultos e adolescentes com asma grave não controlada, o Cascade, que foi o estudo que investigou os mecanismos inéditos que não tinham sido investigados, como a hiperresponsividade brônquica, o SARS, que investigou em pacientes com uso de corticosterapia oral, e o Destination, que foi um estudo de eficácia e segurança de longo prazo. Todos esses estudos consolidaram os resultados que eu trouxe para vocês aqui, os 2 desfechos principais, que são a redução da taxa anual de exacerbação de asma de 71% e a redução da exacerbação associada com hospitalização em 85%. Isso é uma característica praticamente de todos os biológicos. Quanto mais grave é o paciente, eles funcionam melhor, ao contrário de outras doenças, não é que o paciente mais grave responde às vezes pior. Não, na doença alérgica não. Quanto mais grave, mais eficaz é a terapia biológica. E esse resultado aqui é interessante, porque ele mostra exatamente o que a gente estava falando, que por ele atuar no topo da cascata, onde é disparado todo o processo inflamatório, pelas inúmeras vias de inflamação que tem no epitélio brônquico, a gente vê que, independente dos níveis de eosinófilos séricos, independente do nível de feno, independente do status alérgico, ele é efetivo, com a eficácia variando de 40% a 71%, né? E se o indivíduo tiver o fenótipo misto, quer dizer, que é o paciente mais grave, que ele é alérgico e eosinofílico, também funciona muito bem, 71% de redução de crise de asma. Porque, como ele vai atuar em todos os gatilhos, ele tem essa capacidade. E
Aqui vem um bônus, né? Que para vocês é talvez a cereja do bolo, porque ele não é caro. Porque quando surge a terapia inovadora, que atende tudo, sempre ela vem um pouquinho mais cara, né? Sempre mais custosa. E aqui ele conseguiu ficar num preço bastante competitivo, né? Embora aparentemente aqui alguns preços pareçam do frasco pareçam ser mais baratos, mas é porque você tem que usar muito mais doses. Como eu comentei, o dupilumab é de 15 em 15 dias, então eu vou gastar muito mais frascos. O omalizumab é variável, mas em média o custo dele vai ser 127 mil por ano, considerando 4 frascos, porque é a média que um adulto usa. Uma criança, talvez 2. Então, na verdade, ele fica o custo anual dele fica no primeiro ano em 122 mil, aproximadamente, do dupilumab 127 mil, o benralizumab é que é o mais custo-efetivo e também o mais prático, né? Só que ele só serve para asma eosinofílica, não alérgica, não serve para todas, porque são 8 doses no primeiro ano, é aquele que é de 2 em 2 meses. O mepolizumab é 122 mil. Então, vejam que ele fica com um preço bastante competitivo, né? Ele fica mais em conta que o dupilumab e o omalizumab. Então, no caso, para asma alérgica, seria conveniente. Nos diferentes cenários, né, ele leva à redução dos custos, né? Então, a incorporação do tezepelumab leva a uma redução de custos no sistema da saúde suplementar, né, na faixa de 5 a 9 milhões em 5 anos. Esse foi um estudo nacional, que foi feito com um modelo de impacto orçamentário proposto por esses autores e que chegou a essas conclusões. Por conta disso, ele está aprovado nas diferentes agências internacionais para asma grave, independente de biomarcadores, porque ele não precisa daqueles biomarcadores todos. E, finalmente, a resposta ao tratamento, né? Então, avaliar se o tratamento está sendo eficaz ou não. Então, é importante monitorar a eficácia clínica. O desfecho mais importante é redução de exacerbação grave, redução de hospitalização e redução de uso de medicamentos. É importante usar instrumentos padronizados, que é o ACT, teste de controle da asma, por exemplo, o ACQ, teste de controle da asma, o que o médico estiver familiarizado, mas é bom ele usar um instrumento objetivo para ver os sintomas. Dos biomarcadores laboratoriais, como eu falei, no paciente que tenha eosinófilos muito altos, se usar o dupilumab, tem que monitorar. Mas, de maneira geral, não tem que monitorar, não. Só tem que fazer a avaliação funcional respiratória a cada 6 meses ou anualmente, conforme a gravidade, né? E os efeitos adversos que têm que ser monitorados. Então, os critérios são esses, né? Então, acho que constam, inclusive, da DUT, constam também na Conitec, que é a redução de 50% da dose de corticóide oral, idealmente a suspensão, redução de exacerbações da asma, né, requerendo corticóide oral, eventos adversos mínimos e a obtenção do controle da asma nesses 2 instrumentos que eu citei anteriormente. As mensagens finais, então, são que o advento dos anticorpos monoclonais representa um marco na terapia da asma, modificando significativamente a qualidade de vida dos pacientes familiares e o impacto no sistema de saúde. A expansão do uso de terapia biológica na asma implica na necessidade de um uso criterioso para a otimização de recursos. Essa utilização deve ser fundamentada nos preceitos da medicina de precisão e em acordo com diretrizes nacionais e internacionais. O tezepelumab é um anticorpo anti-TSLP que atua no topo da cascata inflamatória, reduzindo múltiplos fatores de inflamação das vias aéreas e a hiperresponsividade bronca, com eficácia em todos os fenótipos de asma grave. Ele está indicado em todas as diretrizes clínicas nacionais e internacionais e tem a recomendação das principais agências de ATS do mundo. A incorporação do tezepelumab propicia economia para o sistema de saúde suplementar do país, além de trazer competitividade comercial entre as diferentes indústrias farmacêuticas. Muito obrigada. Oi, boa tarde, gente. Já tem pergunta? Olha! Mas eu queria te agradecer, Norma, pela aula aí que você deu para a gente. E eu acho que já tem pergunta da Ana. Dona Norma,
Parabéns, eu aprendi bastante coisa hoje nessa apresentação. Mas um dos seus take-home messages tinha a ver com a sustentabilidade do sistema suplementar. Tem demanda reprimida para tratamento de asma no sistema suplementar? Ou reprimida ou não atendida, né? São duas coisas diferentes. Olha, a reprimida fica difícil a gente saber. No SUS, com certeza, eu posso dizer que tem, porque a gente tem certeza que muitos não têm acesso ao diagnóstico e ao tratamento, demanda reprimida. E demanda não atendida tem, porque não existe ainda uma DUT para asma não tipo 2. E tem o medicamento licenciado, comercializado, que já está incorporado, só que ele está incorporado para outra fração de pacientes. Vai aumentar o impacto orçamentário se ele for incorporado? Vai. Mas não vai tanto, porque é uma parcela menor, né? A gente sabe que 80%, no mínimo, dos pacientes, ou até mais, dependendo da faixa etária. Por exemplo, na criança, praticamente não tem asma tipo 2. Mas, então, vamos colocando aí 85% é a asma tipo 2. Então, sobraria uns 15%. E desses 15%, seria 2%, 3% que teria indicação. Professora, olha, eu estou assim, pasma com a sua Helen the Nurse, Almost the Doctor. Eu adorei a sua palestra. Primeiro que eu tenho uma neta com asma, que já teve no UTI, e eu sei o que é um perrengue na vida da gente, uma coisa dessa. Então, eu queria lhe perguntar, quando é que se deve interromper o uso de um imunobiológico e trocar para o outro? E também... Não, me responda essa, depois eu faço outra. Bom, está naquele critério da eficácia. Se você não atingir... Bom, o objetivo hoje, já até se fala hoje em remissão da asma, especialmente no paciente pediátrico, adolescente ou adulto jovem. A gente hoje já está experimentando suspender o biológico, começa espaçando e depois suspende. Dificilmente vai conseguir isso uma pessoa de 50 anos, com uma asma grave que ela vem carregando aí há 20, 30 anos, mas é possível conseguir. Então, quando interromper, porque foi muito eficaz, ainda não tem uma resposta, mas terá uma resposta em breve. E o que eu já estou fazendo na minha prática é espaçar. Então, se é de 2 semanas, eu faço mensal, se é mensal, eu faço a cada 2 meses, já estou espaçando. E eles não estão piorando. O paciente que está 1 ano, 2 anos, estável, que atingiu aqueles critérios todos, que está sem exacerbação, sem hospitalização, às vezes tem um sintoma, tosse, uma dispneia, mas não chega a ter, não precisa tomar um corticoide oral. Ele tem uma exacerbação e aí ele usa um sprayzinho dele, é a terapia SMART que se fala hoje em dia, você usa a associação de LABA com corticoide inalado, 2, 3 dias, melhorou, para. Tá? Então, esse é o paciente que está controlado. É o paciente que está sem crise, sem usar corticoide oral, ainda que tenha alguns sintomas. Leves, mas está dormindo bem, está tudo bem. Então, esse paciente está ótimo, não tem que mexer na terapia dele. Eu tenho que pensar, como eu falei, em espaçar, aumentar o intervalo. Aí tem um paciente que não respondeu nada, continua o outro extremo. Tinha 2 crises por ano, continua 2 crises por ano, usava corticoide 10 miligramas por dia, uso contínuo, continuo usando, quando eu baixo para 5, ele tem... Esse não funcionou. Não adianta insistir, eu vou avaliar com 6 meses, não adianta. Não funcionou, aí eu vou ver, eu tenho outro para dar para ele? Se eu tiver outro para dar para ele, eu vou trocar. Tá? E aí tem o paciente da resposta parcial. Essa é a pergunta já fica mais filosófica. Que você poderia, na resposta parcial, manter esperando uma melhor resposta até 1 ano, tem 2 condutas, você vai avaliar com 6 meses. Respondeu. Ele tinha 3 crises por ano, agora num semestre ele teve 1 crise. Então, ele respondeu parcialmente. Ele melhorou a função pulmonar. Ele está melhorando, mas não está uma Brastemp, como tinha aquela propaganda na televisão, né? Está uma Consul. Olha que eu vou ser processada pela Consul, que você está me arrumando aí. Não, eu estou dizendo... Elogiar, tudo bem. Né? Ou uma Consul, as duas são boas. Aí, resultado, uma Frigidaire, uma Electrolux, vamos falar várias aí. Bom, nesse paciente, se eu tiver, eu posso ter esse paciente, por exemplo, estou no SUS. Aí vamos dizer que esse paciente eu não tenho a fartura que eu tenho na saúde suplementar. Eu não posso trocar, eu vou levando.
acreditando que ele vai melhorar. Agora, se eu tiver na saúde suplementar e eu puder mudar, né? Até se eu souber que ele está num ambiente, por exemplo, a gente comentou dos gatilhos, né? Imagina, nós estamos aqui numa cidade praiana, com ar puro, mas ele pode estar em São Paulo, pegando todo dia poluição na rua. Aí, vamos ver, então, ele está, por exemplo, usando ele tem uma asma eosinofílica, está usando um mepolizumab, está com uma resposta parcial. Eu vou pensar em trocar ele para o tezepelumab, porque eu posso melhorar ele, vou estar gastando menos dinheiro ou a mesma coisa, como a gente viu aqui, e vou estar economizando pelo outro lado da crise, porque cada crise que eles vão, se ele vai numa emergência, hoje em dia faz tomografia, faz tudo, pensa na Covid, não sei o quê, pensa em vírus respiratório, né? Faz aquela batelada de exame, tomografia de seio da face na crise, E às nunca vi vezes isso. começa logo com antibiótico. Começa antibiótico, dá corticóide, dá tudo junto. Dizem que Obrigada, os médicos doutora. dizem da emergência que é a medicina defensiva. Eles querem se garantir. Obrigada, doutora. Difícil saber quem tem que se defender de quem, né? Tá difícil o negócio. Temos mais perguntas? Não? Então, agradeço, Norma. Muito obrigada. Tem a foto, a gente não pode esquecer da foto. Encerrando a programação técnica deste dia, assistiremos em instantes a palestra intitulada Desafios dos temas 6 e Lei 1234 na